Santos Dumont não inventou o avião, ok? Bom, este é um conflito ou confronto, nós vamos ver sobre duas personalidades, ou na verdade três personalidades, né? Um brasileiro e dois americanos, que se traduz em viés binário. Nós já temos conversado sobre esse assunto. Na realidade, o assunto, o tópico principal é comunicação e oratória, tendo como subtópico técnica do debate. E a história da aviação, ele é contado como fundo de pano. Na verdade, o tópico principal não é a história da aviação, mas como nós temos falado nos nossos cursos de comunicação, o fato de colocar um pano de fundo, uma história, é, sim, muito interessante. E os benefícios e vantagens nós aprendemos lá em outro vídeo, que você pode assistir no nosso canal do YouTube, que é Professor ou Palestrante, um contador de história. E nessa dicotomia, nesse conflito, aparente confronto, nós temos um assunto que nós vamos falar aqui, que é viés binário. Um debatedor, ele, se não conhecer e dominar esse assunto como debatedor ou ouvinte, ele tem sim a sua comunicação prejudicada. Tudo bem? Professor Calazans, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando, tá, que eu faço um convite para que você assista o vídeo 2, viés binário, vídeo 2. Lá eu vou contar de uma forma mais lenta, mais ampla, esse assunto, e aí sim você vai entender esse assunto de uma forma mais completa. Então, recomendação que esse assunto não se limite a esse vídeo, que também tem acesso ao vídeo 2, que eu vou deixar a descrição aqui. Na verdade, vou deixar o link na descrição desse vídeo, por favor, para entender de uma forma mais ampla e profunda o que é um viés binário dentro da comunicação. Assista o vídeo número 2 sobre história da aviação. Lembrando, eu preciso deixar claro que o debate, a técnica do debate é uma das técnicas de comunicação e oratória. O professor, palestrante, político, jurista que não domina essa técnica, ele tem sim a sua comunicação prejudicada. Então vamos lá, para o debate e para o debatedor. Lembrando que persuasão eficiente e eficaz. Eficaz é resultado, eficácia está ligado ao resultado. Eficiente está ligado ao método, meio, modo, recurso, caminho. E persuasão é convencimento através da razão, da razão. Então, persuadir é utilizar estratégias lógicas, raciocínio lógico, com argumentos técnicos, para que chegue a um determinado resultado, ok? E o viés binário, muito interessante, isso ocorre quando, num determinado assunto, há entre eles vários tópicos e o comunicador, pode ser aquele que envia a mensagem ou aquele que recebe a mensagem, limita-se a apenas 2 pontos, quando na realidade há um espectro, uma grande variação, uma gama de subtópicos naquele assunto, mas de uma forma focada, né, com uma visão de túnel. O mau comunicador, ele se limita a esses 2 tópicos, desprezando os tópicos do meio, quando na realidade os tópicos do meio podem estar ali a solução do conflito ou do confronto. E aí eu vou trabalhar hoje só sobre 2 aspectos. Existe a pirâmide do debate, de Paul Graham, muito interessante essa pirâmide. Repito, nós não vamos conversar sobre todos os aspectos dela hoje. Mas na aviação, no Brasil, no aspecto internacional, não existe essa discussão,
mas no Brasil existe uma discussão que, para mim, me passa de uma falácia em, em que se discute quem foi, na realidade, o inventor do avião, os irmãos Wright, a dupla, ou Santos Dumont. Não existe essa discussão, mas não é o assunto de hoje. O problema é que quando se discute, né, quando se apega muito ao viés binário, eu deixei até aí em inglês, né? Então, muito cuidado, porque quando a pessoa fica focada, limitada, restrita, ela pode perder o ponto ideal do debate, né, da pirâmide do debate. Na pirâmide do debate, nós temos aí como a melhor maneira de se debater na eficiência de uma comunicação, que é o ponto central da refutação, né? Então, a gente vê que, tendo acompanhado esse assunto, discussões, debates, muitas pessoas perdem o ponto central, não discute mais o mérito, e aí o debate ele acaba de se perder, pois não há aí um raciocínio lógico, o raciocínio lógico ficou de fora. Então, muito cuidado o que é que se está debatendo, para não perder ali o ponto central. Então, no vídeo 2 ali eu discuto bem claro, e você vai perceber que houve um desvio. Então, lembrando que o ponto alto da pirâmide, a melhor maneira de debater é debater o ponto central. E aí nós perguntamos, o que se debate? Como se debate? Tem como prevalência o ponto central ou a base, né? Eu falo também lá no vídeo 2 que às vezes o conflito funcional, o conflito de ideias, passa a ser conflito pessoal. Então, as pessoas começam a ofender os irmãos Wright ou ofender o debatedor, então perdeu-se completamente a lógica de um debate que tem por princípio ou a persuasão, que é convencimento através da razão. Então, embora nós estejamos e vamos utilizar no vídeo 2 a história da aviação, mas você, como debatedor, né, o que você leva em consideração? Você se desvia do mérito, você mantém-se no ponto central, né? Você conhece a pirâmide Paul-Graham e faz dela uma arma, um instrumento, uma ferramenta, tá? Interessante que no judiciário, nós temos trabalhado muito nessa área. É muito comum em audiências, né? O juiz que preside no momento de uma audiência, isso tanto na esfera penal, esfera civil, qualquer outra área trabalhista, por exemplo. É muito comum as partes, as partes numa audiência, por exemplo, no depoimento, no interrogatório, elas perderem o fio da meada. Então, o ponto central é um ponto determinado, já que é o mérito da questão, o mérito do processo, e daqui a pouco discute-se B, quando na realidade a discussão deveria ser o tópico A. Então, no judiciário, lembrando que esse curso tem também como público-alvo os juristas, promotores, juízes, advogados, delegados e assim por diante. E manter-se no ponto central da discussão, precisa conhecer, é bom que se conheça, é recomendável que se conheça a pirâmide Paul Graham. E é muito comum nós estarmos em audiência e percebermos que as partes saem do ponto central do mérito e o juiz, bem capacitado em termos de comunicação, lembrando que aqui a técnica não é técnica ligada ao aspecto técnico da jurisprudência ou de termos técnicos voltados à área jurídica, mas sim a comunicação. Então, no judiciário é muito comum. Isso acontece bem em aulas, palestras, às vezes o palestrante, o professor está direcionando para um determinado tópico, um dos ouvintes, alunos, por exemplo, faz uma pergunta ou faz uma abordagem que desconecta totalmente a linha de raciocínio do palestrante, tá?
saindo da pirâmide de Paul Graham, perdendo o raciocínio lógico, pois o mérito não está mais sendo apreciado, tá? E hoje nós temos no mundo, também no Brasil, esse aspecto, né, do viés binário. Então, você é esquerdista ou direitista? É branco ou preto? Alto ou baixo? Então, é muito comum as pessoas desprezarem o espectro, a gama que há entre os dois extremos, tornando-nos extremistas sobre as nossas posições. Então, é muito comum em política, às vezes você tem dois candidatos municipal ou estadual, ou até mesmo presidencial, e polariza entre aqueles dois pontos, dois candidatos, quando, na realidade, despreza-se a presença de excelentes candidatos que estão na faixa entre os dois extremos. Então, essa possibilidade de se tornar extremistas, nós estamos aplicando a concepção do viés binário. No caso da aviação, que vai ser contado no vídeo 2, nós temos lá a discussão entre os irmãos Wright e Saint-Dumont, quando, na realidade, nós temos muitos outros personagens, técnicos, engenheiros, que atuaram de forma contundente e colaboraram de uma forma significativa para o resultado da aviação, que são desprezados e ninguém conhece. Quando se discute esses dois extremos, esses dois pontos, desconsideram os demais, e um bom comunicador, principalmente o debatedor, não se deixa levar por essa pegadinha. Armamentista ou não? E quando se polariza, os argumentos entre esses dois extremos tornam-se muito importantes e despreza grandes aprendizados. Abortista ou não abortista? Então, a gente precisa entender melhor. Houve-se apenas o argumento de um e houve o argumento de outro e desconsidera, às vezes, o que é mais importante. O mundo virou extremista. Ou você está de um lado ou está de outro lado, e o que está entre os dois lados não mais interessa. Então, nós estamos vivendo o momento da polarização, polo norte, polo sul, polo positivo, polo negativo. E se você não está em um, né, você não pode estar no outro, e a comunicação ela fica assim prejudicada, principalmente quando se refere a persuasão, ok? Tá? Então, viés binário, refutação do ponto central. Nós vamos estudar melhor essa pirâmide do William Graham. Então, nós temos que essa discussão entre os Santos Dumont e irmãos Wright não passa de uma falácia, tá? Nós temos aí personagens importantíssimos dentro do histórico da aviação, mas a história da aviação não pode ficar polarizada entre dois entes, não há mais personagens. E, tendo uma visão de túnel, a gente perde o mais importante. Repito, no vídeo 2 você vai entender mais declaradamente, mais abertamente isso. Mas o ponto mais importante é, na nossa atividade no dia a dia, temos nos direcionado ao viés binário, tá? E só lembrando, né, que para quem acha que esses dois entes são os principais, ou talvez um ou outro é o principal, muito, mas muitos anos, décadas, séculos antes desses personagens, já havia gente voando já no espaço aéreo. Então, considerar esses dois como sendo apenas os dois relacionados a esse assunto, um bom debatedor, ele não é, na verdade, um bom debatedor. Ele se perdeu no tempo e no espaço. E aí nós fazemos uma pergunta que vai nortear todas as aulas desse debate. Qual foi mesmo o prêmio que Santos Dumont ganhou? Então, Santos Dumont se tornou conhecido internacionalmente devido a um prêmio que ele ganhou.
E não foi por ter inventado o avião. Se você responder a esta pergunta, você está saindo do viés binário e partindo para o ponto principal. Não podemos refutar o mérito, o ponto central. E esta pergunta tem a finalidade de levar a todos ao ponto central, ao mérito da questão. E nós estamos caminhando para o final desse breve vídeo. E aqui, levando em consideração os demais vídeos, o que você aprendeu ou desaprendeu, ou reaprendeu. Mais importante do que o resultado, nós sempre falamos. Não sei qual vai ser a tua concepção em relação a quem inventou ou não o avião, que não é curso de história da aviação, sim de comunicação. Contudo, nós precisamos considerar o processo. Você está ainda ligado a esses dois extremos? Ou será que você precisa, ainda que você permaneça com a mesma convicção, será que você precisa analisar os pontos intermediários para que possa até mesmo fundamentar melhor o seu argumento e persuadir? Lembrando que persuasão não é emoção, é convencimento por intermédio da razão. Para entender, lembrando que esse curso há vários vídeos, eu vou deixar aqui no link os outros vídeos desta série, para que você não se limite ao que nós transmitimos aqui. E tendo uma visão mais completa, você vai ver os outros pontos da pirâmide do debate de Paul Graham, ok? Lembrando que no nosso site do professor Calazans, nós temos ali várias sessões, sendo uma delas da academia, né? Então, você pode se tornar um membro da Academia de Comunicação e Oratória e ter esse curso teórico e outros cursos relacionados à comunicação e outros práticos, voltados também ao debate. Para mais informações, e-mail do professor Calazans e também o nosso telefone, que é também o WhatsApp. Tá ok? Lembrando que no nosso canal do YouTube nós temos muitos outros vídeos, aulas também, sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à comunicação. E se você se inscrever e também ativar o sininho, todas as vezes que nós inserirmos um vídeo novo, você vai automaticamente receber a notificação. A sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.